Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao JoCast SC, o podcast oficial das Filhas de Jó de Santa Catarina. Aqui a gente troca ideia, conta histórias e solta boas risadas, sem cerimônia. Eu sou a Clara. Eu sou a Nicole e hoje nós vamos falar sobre um tema que será realidade na vida de todas as filhas de Jó. A vida de filha de Jó após a maioridade. Então, Ni, onde você iniciou? Como é que foi a tua trajetória nas Filhas de Jó? Como é que comentar um pouquinho? Eu iniciei em 2014, no Betel 02, Balneário Camboriú. Eu tinha 12 anos de idade e eu recebi maioridade ali em 2022. E você? Eu iniciei com 12 anos também, no 19, lá em Concórdia, em 2016. E eu peguei maioridade em agosto de 2023. Então, foram bons anos de ordem sendo ativa, né? Foi bastante tempo de ativa para as duas, né? Acho que deu para viver bastante coisa e aproveitar bastante momentos, né? Sim. E como que foi a época que tu virou membro de maioridade? Tava sendo ativa? Enfim, conta um pouco pra nós. Então, eu peguei maioridade, né? Eu completei 20 anos durante a gestão, ali em maio, então segui até o final da gestão. Se eu não me engano, eu não tenho muita certeza agora, mas eu tava como musicista. Tá. Eu tinha sido honorável rainha em 2018. Aí eu fiquei um tempo no coral. Daí depois eu tive novos cargos e ali eu terminei essa minha fase de ativa como musicista. Então, eu tava ativa no meu Betel e eu também tava ativa na época no BJ. Então, que legal. Eu tinha iniciado no BJ aos 18 anos de idade, então eu já tava uns 2 anos ali no BJ também. Então, essa fase foi uma transição bem com vários sentimentos, sabe? Sim. A gente já pode falar um pouquinho mais, mas me conta você. Então, eu tava ativa, mas ao mesmo tempo não muito, porque o que aconteceu? Eu fui honorável rainha em 2021 e logo depois, em abril de 2022, eu fui pro intercâmbio e eu fiquei 1 ano e meio fora. Então, quando eu voltei, eu já tinha 19, quase completando 20. E aí, nesse meio tempo, eu voltei, fiz uma sessão como ativa e logo depois passei na faculdade pra Laguna. Então, me mudei. Então, quando eu virei membro de maioridade, né, quando eu completei 20 anos, eu nem me toquei, sabe? Foi assim, eu tinha feito uma sessão e aí eu ia voltar no final do ano fazer outra e aí eu virei membro de maioridade. E aí, no final, eu nem consegui ir pro final do ano. Então, assim, a minha próxima sessão foi eu, né, recebendo a minha cerimônia. Então, foi bem chocante, assim, sabe? Porque não foi do nada, mas sabe quando a ficha não tinha caído ainda? Sim, eu acho que a gente se prepara a vida inteira, né, de filha de Jó, pra quando a gente fizer 20 anos. Eu acho que toda filha de Jó já passou pela fase de, eu vou fazer 20 anos, ou quando eu tiver 20 anos, meu Deus, a gente sempre surta com isso, né? Mas pra mim foi um pouco diferente. Eu tinha sido honorável rainha em 2018, eu já tinha bastante tempo de Betel, assim, o meu Betel tava passando por uma fase de renovação das meninas. Acho que todos os Betéis, ali depois da pandemia, passaram por uma fase, assim, de renovação. Sim. Eu tava também ativa no BJ na época, né? E então, eu tava com um sentimento de, tipo assim, que legal que eu vou virar membro de maioridade e eu vou poder viver novas experiências, sabe? Porque eu sentia que eu tava já vivendo e deixando... Eu sei que isso não é realidade, mas ali, por exemplo, eu tava assumindo um cargo. Eu sentia como se eu estivesse tirando de oportunidade de outra menina. O que não era, porque aquela oportunidade ali tinha sido pra mim. Eu nunca tinha sido musicista. Eu recebi aquela oportunidade porque eu tava me dedicando ainda ao meu Betel. Eu nunca parei de frequentar, eu nunca parei de participar ativamente dos comitês. Então, como todas as outras meninas, eu estava ali na nominata e pude receber um cargo. Tive esse privilégio, tive essa honra. Mas eu ficava com esses dois corações. Sim. Eu era muito mais velha que as meninas, já como ativa. Todas as minhas amigas, eu iniciei numa época que as meninas eram mais velhas. Então, todas as minhas amigas já tinham virado maioridade. Então, eu tava meio com o coração, nossa, eu quero muito ser maioridade também. Quero viver essa experiência que... A gente pode falar mais disso também, mas eu amo ser membro de maioridade. Sim. Eu acho muito bom. Então, ali na última gestão, como ativa, eu contava todas as reuniões, quantas reuniões faltavam para acabar a gestão e eu virar membro de maioridade, né? Eu e mais outro membro do meu Betel, na ocasião que a gente ia pegar maioridade juntas. Então, eu sinto que esse sentimento, ele foi mais um choque do que uma tristeza pra mim, que, como você disse, muita gente fica triste, né? Mas também porque eu tinha ficado um tempo afastada presencialmente da ordem, né? Então, estando no intercâmbio, eu participava, mas online, então era diferente. Então, era como se eu já tivesse, assim...
saído do colo da mãe, sabe? Saído debaixo da asa. Então, acho que isso também ajudou bastante, assim. E eu, logo em seguida, entrei no GB. Então, pra mim, também foi uma transição mais sutil, assim, sabe? Não foi... eu não sou mais ativa, deu de hobby, deu de sessão, sabe? Não foi exatamente o que aconteceu, assim. Eu acredito que o GB, ele tá muito aqui. Claro, ele não é uma extensão de Betel, né? Pra gente usar hobby mais vezes. Sim. A gente trabalha e trabalha bastante. Mas eu acho que o GB, ele ajuda bastante nessa sensação de... Além de continuar fazendo sessões, né? Poucas, mas a gente continua. O que dá essa sensação um pouco de ativa. A gente trabalha muito, né? A gente tem muito trabalho a ser feitos em comitês. Internamente, assim, tem bastante demanda. Então, eu acredito que o GB, ele nos ajude muito nesse processo, realmente, né? De ir entendendo aos poucos que a gente está crescendo. Mas eu acho que como membro de maioridade, eu tive a oportunidade de crescer muito e continuar aprendendo, e eu acho que eu aprendo ainda muito mais. Com certeza. Sabe? Não porque eu não aprendi como ativa. Até estava conversando com algumas amigas há pouco sobre isso. Eu aprendia muito como ativa. Só que eu acredito que a gente está tão inserida ali que a gente não vai se percebendo o que a gente está aprendendo. E o que eu acho mais bonito da maioridade, me encanta muito e é uma coisa que me enche os olhos, é ver as meninas crescendo, sabe? Ver as meninas se desenvolvendo, ver elas curtindo tanto coisas que a gente já curtiu, coisas que são especiais. Eu fico realizada quando chega uma menina, ela não falava nada, e daí a gente vai vendo o processo e elas vão crescendo, confiando. A gente brinca do tia, mas cada tia que elas chamam a gente, eu sinto como se fosse eu confio em você, sabe? Eu te considero especial, te considero digna para ser chamada já de tia, por mais que elas brinquem bastante com isso. Mas eu acho muito especial ser membro de maioridade, tá lá sentada assistindo a sessão, ajudando na sessão também como a gente pode, né? Estando dentro do Conselho Guardião. Então, pra mim, ser membro de maioridade hoje é realizador. Eu amo ser membro de maioridade, amo assistir as meninas vivendo as filhas de Jó de fato e crescendo, se moldando, mudando, entender as personalidades delas, sabe? Então, eu me realizei sendo membro de maioridade. Sim, eu acho que tudo que você falou é muito verdade. É muito bonito, realmente, você ver as meninas crescendo. Então, assistir reunião, por exemplo, de menina que você viu iniciar, agora conduzindo como honorável, sabe? E eu também me sinto muito especial, porque era algo que eu sempre pensava quando eu era ativa, assim, de quando eu sou chamada no WhatsApp pra tirar dúvidas. Porque eu me sinto assim, tipo, realmente, não como se eu cumprindo meu papel, realmente cumprindo meu papel. É como se uma fase tivesse acabado, que realmente acabou, mas ela não morreu, assim, sabe? É dar continuidade para tudo isso que você fez. E é ver a sua própria família, onde você cresceu, onde você... Meu Deus, passou... A gente que ficou tantos anos sendo ativas, né? Passou a adolescência inteira. A gente entra criança, sai uma quase jovem adulta, né? Então, é muito especial ver a família crescendo e poder ajudar. E isso que você comentou do GB, trabalhar muito, também me ensinou a como trabalhar sendo membro de maioridade. Então, eu vejo que esse trabalho por fora que a gente faz, né, por trás dos panos, digamos assim, ele me deu um foco em como eu posso trabalhar sendo membro de maioridade para o meu Betel, né? Em como eu posso ajudar, principalmente porque eu não moro mais em Concórdia, não estou mais presente fisicamente, né? Então, eu participo do conselho hoje em dia, do comitê do conselho, e eu ajudo muito mais por fora do que presencialmente, sabe? E eu sei que isso não é menos digno do que eu estar lá. Então, acho que o GB foi muito importante para mim, para isso também, assim. Com toda certeza. Eu sinto muito especial, eu acho que as meninas, elas têm uma característica, eu vejo isso em vários betéis agora visitando, elas são muito agregadoras. Então, elas sentem... elas sabem fazer você se sentir acolhida, fazer você se sentir especial. Hoje, por conta das visitas, né, e dos compromissos, eu acabo não estando também fisicamente toda a reunião no meu Betel, mas eu tento me fazer presente da maneira que eu posso. Então, eu estou no conselho, tenho os comitês com elas que eu estou ajudando. Nessa fase do novo ritual também a gente fez bastante coisa... Bastante não, mas a gente fez algumas coisas online. Então, a gente está ali o tempo todo na troca, conversando diariamente. Eu acho muito fofo isso que tu falou delas virem perguntar, pedir ajuda. É de fato a minha função como diretora de épocas. Mas às vezes elas vêm e elas perguntam coisas que elas sabem, mas porque elas confiam, porque elas querem escutar a sua resposta. Isso não só como sobre o ritual, sobre a Constituição, mas sobre coisas da vida delas. Sim. E eu acho isso muito bonito, elas te confiarem como de fato uma irmã mais velha, mas também uma tia. Hoje no meu Betel a gente tem
acredito que só 2 meninas me viram como ativa, que ainda são ativas. De resto, nenhuma delas me viu como ativa. Sim. Então, eu sinto que elas, de fato, elas têm essa imagem da Nicole ou no GB, ou da Nicole membro de maioridade. Então, eu sinto que elas me enxergam assim, sabe? Sim. E eu acho isso muito importante, a gente também saber se colocar como membro de maioridade, Com né? certeza. Entender, e como você falou, o GB te ajuda muito, tanto nas nossas trocas, como na condução dos nossos trabalhos. Na troca entre uma e outra, a gente sempre conversando e tentando entender como a gente deve se posicionar como membro de maioridade, como a gente deve conduzir tal situação. Lembrando que nós não somos mais as filhas ativas, né? Sim. Porque às vezes não, sempre, né? Membro de maioridade, conselho guardião, a gente tem que ter um olhar um pouco diferente para as coisas, né? Com mais maturidade. Sim. E eu acredito fielmente nisso que tu falou, que o GB ajuda muito a gente a aprender a ser também um membro de maioridade, assim, no nosso dia a dia. Tanto pelas trocas, quanto pelas vivências que a gente tem, né? Sim, e exatamente o que você falou de ser a irmã mais velha, eu ia comentar sobre isso também. Então, assim, é muito recompensador, eu acho, sabe? A gente, assim, fez, continua fazendo e a recompensa chega, assim. Não que ela não chegasse como membro ativo, mas é diferente. E até essa troca com o próprio conselho, eu sinto hoje em dia muito diferente, assim. E eu acho também que a gente se reconhece como uma filha de Jó diferente. E realmente somos, né? Mas uma pessoa mais adulta, então é o que você falou. Hoje em dia eu tenho olhares e opiniões sobre coisas que acontecem muito diferente do que eu teria quando eu era ativa. Porque realmente somos irmãs mais velhas, a gente vai aprendendo e a gente tem esse cuidado de família mesmo com as meninas, né? Então acho que nossa, é um sentimento muito especial, assim. Sim, eu sou super fã, acho que todo mundo deveria continuar a caminhada, não só porque a gente tá devolvendo o que a gente recebeu, de certa forma, né, a gente aprende muito, né, a gente cresce muito, a gente vive muitas coisas sendo filha de Jó, sendo ativas, né, acho justo a gente devolver de alguma maneira tudo que a gente recebeu, seja dando amor, seja dando carinho, seja dando tempo, né. Sim. Trabalhando no conselho ou sendo membro de maioridade, só visitando o nosso Betel, mas eu acho que estando ali a gente consegue devolver e a gente aprende coisas assim diferentes, né? A gente Sim. aprende muitas coisas especiais, tanto com as meninas, e daí como tu falou do conselho, eu acho que lidar com o conselho, né? A conversa, o entendimento, essas coisas mais de adultos, assim, acho que a gente tem a sorte de ter, né, pessoas muito conselhos aqui em Santa Catarina, né, que aceitam e escutam muito as filhas de Jó, né? Sim. Os membros de maioridade. Então, eles nos recebem nos conselhos dispostos a nos ensinar, a nos ajudar, né, a escutar o que a gente tem para dizer também, que eu acho isso muito importante, porque às vezes, a gente tá membro de maioridade, a gente acabou de se tornar, a gente ainda tá amadurecendo, a gente ainda tá aprendendo, mas a gente tem uma vivência que para alguns adultos não têm, que é ser filha de Jó. Então, eu acho isso muito especial, essa troca, tanto com o conselho, quanto com as meninas, quanto com os pais, né, ali, com a família toda do Betel. Acho que é muito especial. Sim. E eu lembro, assim, agora me despertou essa memória, que quando eu era ativa, nosso Betel de Concórdia era novinho, né, de 2016. Então, quando eu era ativa, a gente não tinha membro de maioridade, porque ninguém tinha virado membro de maioridade ainda. E eu lembro, assim, da vontade que eu tinha de ter uma membro de maioridade no conselho. E nem por questões muito específicas, era só pra me sentir como se pudesse ser eu, sabe? Então, acho que isso é muito importante também, das meninas continuarem presentes no Betel para mostrar para as meninas que existe muita coisa para ser feita depois da maioridade, né? Não é realmente uma parede onde acabou e deu, sabe? Você só vai voltar quando você tiver uma filha e essa filha for família de Jó. Não é isso, né? Então, a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para ajudar e para aprender, igual você falou. Eu aprendo muito, muito, muito sendo membro de maioridade, muito com as meninas até, e sobre questões, assim, que eu deveria talvez ter aprendido sendo ativa, mas que passou, né? E que eu aprendo hoje em dia. Então, é muito legal, assim. Sim, exatamente. Sobre isso de ter membro de maioridade no conselho, né? Eu tive a sorte, eu sou de um Betel que já é bem mais velho, né? A gente tá rumo aos 30 anos. Aos 30 anos, a nossa primeira honorável rainha, ela continua no conselho, hoje ela é guardiã, ela esteve no conselho em diversos cargos, foi a nossa apicultora há pouco tempo atrás, então a gente teve sempre o exemplo dela, por exemplo, muito ativa, pensa, a primeira guardiã, 30 anos atrás, hoje ainda ela é mãe de 2 filhas de Jó,
diversas outros membros de maioridade que sempre continuaram ativos. E eu sempre olhei para elas com um olhar muito de admiração, sabe? Por elas se dedicarem tanto, por elas cuidarem da gente, por elas serem tão especiais. Até hoje eu tenho as duas, que elas sabem quem são as duas, que olham por mim, que são de fato uma irmã mais velha pra mim, sabe? Que me acompanham na minha trajetória, que me aconselham, que puxam a minha orelha, que estão ali de fato como uma irmã mais velha, sabe? E eu sempre olhei pra elas com muita admiração e com, nossa, um dia eu quero poder ser assim também pra alguma menina, sabe? Para as meninas do meu Betel, eu quero poder ajudar. Então, acho que no nosso Betel, a gente sempre teve muitos exemplos especiais, assim, sabe? Sim. De membros de maioridade. E com certeza, é isso que tu falou. Tu se sente representado, tu sente que tu pode chegar lá também, Exato. Que tu pode continuar, que não é finito, né? Que a linha não é finita. Que tem muito ainda a se fazer depois dos 20 anos. E eu acho que isso é muito importante que continue, né? Que cada Sim. vez mais tenham membros de maioridade nos BTs. Sim. Outra questão agora é que você falou sobre puxar a orelha, né? Eu acho que isso também, pra mim, no começo, foi algo estranho, porque é uma linha muito tênue de, tipo... se eu já tenho eu tenho a responsabilidade suficiente pra puxar a orelha das minhas irmãs, eu posso, eu ainda sou muito nova, sabe? E eu acho que é uma parte que a gente fica meio perdidas, meio presas, assim, com um pouco de medo de agir, né? Quando a gente recém vira membro de maioridade. Sim, eu acho que é um pouco até de medo delas. Nossa, mas o que ela tá fazendo? O que ela acha que ela é? Mas eu acho que a gente deve dar o respeito e a gente se dar o respeito, né? E respeitá-las. Sim, com certeza. Não virar a tia chata que vai ficar implicando com tudo, falando de tudo. Tudo tá errado, tudo é ruim, porque vocês não sabem fazer nada. Eu acho que isso é horrível, baixa totalmente a autoestima das meninas. Mas eu acho que criando essa relação de confiança e de respeito com as meninas, entendendo, né? Cada Betel tem meninas de um jeito, porque são regiões diferentes, cidades diferentes, criações diferentes. Então, mas eu sei a maneira que no meu Betel eu posso falar com as meninas Sim. que estão nele hoje, sabe? Eu sei que eu não posso ficar o tempo todo ser dura, que se eu for dar um puxão de orelha, uns minutinhos depois eu tenho que fazer uma coisa engraçadinha Sim. pra aliviar. Eu sei que pra elas funciona melhor a gente conversar, explicar tudo o que vai acontecer e a gente ir com calma fazendo as coisas, pegando, falando, puxando. Falando, do que eu ficar o tempo todo, ai, tá ruim. Não, elas querem entender o que tá errado, o que elas têm que fazer. Então, hoje eu entendo que a melhor maneira é explicar tudo pra elas. Sim. Mas eu já não entendi isso. E eu já fui um pouco mais chata, um pouco mais rígida, né? Atualmente, como eu não tô muito presente fisicamente, também não gosto de quando eu estou lá, de ficar sendo a mais chata de todas. Tipo assim, ela vem só pra encher o saco, sabe? Mas eu acho que é isso, tu entender as meninas que tem no teu Betel e tu respeitá-las, né? Eu acho que essa é a chave de tudo, é respeito. Não é porque você se tornou membro de maioridade que você é a dona do mundo. Muito pelo contrário, né? Você deve continuar respeitando suas irmãs e se dar o respeito, né? Não dá pra gente ficar cobrando coisas das meninas e a gente faz errado. Ou a gente passa a sessão toda olhando o celular. Sim. A gente passa a sessão toda distraída. Daí tu vai no ensaio cobrar que a menina tá brincando com o cordão. Tá, e você tá no celular? Então a gente tem... Esse é um exemplo, né? Mas a gente tem que dar esse respeito, né? A gente se colocar numa posição, tá, eu sou um membro de maioridade, eu tenho que agir como um membro de maioridade, né? Sim, e é muito a empatia, eu acho. Porque, inclusive, já estivemos no lugar onde elas estão, sabe? Então, é exatamente o que você falou, agir com respeito e não se achar a dona do mundo, porque não somos, nem perto disso, né? Então, acho que é bem importante. E é muito importante também conhecer o seu Betel, conhecer como funciona, como as meninas aceitam melhor, né? E nem só os puxões de orelha, mas os elogios também, os comentários, as correçõezinhas. Então, eu acho super importante isso. E acho importante a gente, enfim, ser empáticas. Ai, com toda certeza. Acho que é bem isso que tu falou. A gente sabe como elas se sentem. A gente sabe como é. A gente sabe o frio na barriga que a gente fica pra entrar na sessão. A gente sabe que a gente fica nervosa. A gente sabe que que na hora a gente esquece 1001 coisas. Então, será que precisa levar tão a ferro e fogo algumas coisas, sabe? Sim. Nessa mudança, assim, do ritual, eu falei muito em todo esse processo sobre elas
estarem felizes durante esse processo, elas estarem entusiasmadas, porque isso faria com que fosse mais leve esse processo, sabe? Ao invés de ficar só tipo, vocês têm que mudar, vocês têm que fazer isso. E eu sinto que essa conversa, estabelecer essa conversa, explicar tantas vezes pra elas, porque, olha, eu fui repetitiva, porque eu falei em treinamento pra todas em Santa Catarina, eu falei nas sessões, eu falei pro meu Betel em reunião online, eu falei muitas vezes sobre elas se sentirem felizes e confiantes durante o processo, sobre a importância delas lerem o ritual. E eu fui falando, explicando, conversando muito. E com essa conversa, a primeira sessão que a gente fez, eu cheguei a me emocionar, assim, com o novo ritual. A primeira sessão da gestão já foi assim. E, assim, elas impecáveis. Elas sabendo da importância, da seriedade do momento. A capelã com todas as orações decoradas, com menos de 20 dias do novo ritual, sabe? A honorável rainha com todo decorado, tudo correto. As meninas fazendo o trabalho impecavelmente. Se dedicando, se esforçando para que as coisas saíssem, sabe? Da melhor maneira que elas pudessem. Sim. Então, eu acho que conversar muito com elas e mostrar a importância das coisas também, porque como a gente sabe, elas são mais novas, às vezes a gente não entende muito bem a importância ou o porquê de tal e tal coisa. Então, a gente como membro de maioridade, que já passou, que já viveu, que já teve essa experiência, trazer a importância, porque às vezes a gente quer que o outro dê a importância que a gente dá para as coisas. Sim. E se a gente não explicar, a gente não vai conseguir. Então, acho que com as meninas do meu Betel, esse é o ponto que mais eu tenho notado, sabe? Essa conversa constante, explicar para elas o porquê disso, o porquê daquilo, faz com que as coisas fluam. Tanto que essa sessão, por exemplo, os únicos erros que a gente teve na sessão foram erros do ritual antigo, não era nem do ritual que está vigente, no caso, né? Não o ritual novo. Então, claro, tem que melhorar, tem que acertar, a gente vai conseguir fazer uma reunião 100% correta, como está no ritual, mas precisa agora, precisa ser, tipo assim, eu preciso ignorar todas as partes boas e focar nessa parte ruim. Não, então eu acho que é assim, sabe? É conversar e ir falando que é a chave do sucesso. Sim. E assim, é algo que a gente, como membros do GB, também vivemos. Esse nervosismo, essa ansiedade, esse medo de errar. Principalmente agora com a troca do ritual, a gente também passou por isso, né? Então é muito de saber como conduzir a situação. E eu acho que é algo que a gente ganha com a experiência. Somando todo o tempo de ativa, quanto somando o tempo de maioridade. Tenho certeza que daqui 1 ano, daqui 2 anos, eu terei muito mais noção do que eu tenho agora, sabe? Então é isso. É a gente ir aprendendo com os anos, ir aprendendo com os erros, com os acertos e entender muito o processo, né? Isso, com certeza, é entender o processo, viver o seu momento, né? A gente sabe, não é todo mundo que chega aos 20 anos já feliz porque virou membro de maioridade, ou já conformada, ou já acostumada, né? Como no teu caso, que já estava se acostumando ali não estar tão ativa nas sessões. Mas se dar esse tempo, eu acho que não existe nada melhor do que você se tornar membro de maioridade e você ficar um tempo sendo apenas membro de maioridade. Sim. Não apenas, porque já é bastante coisa ser um membro de maioridade ativo, né? Sim. Então, você continuar sendo membro de maioridade ativo, continuar ali se mostrando para ajudar, que está disposta a estar com as meninas, auxiliando elas como for preciso, o conselho também. Acho que isso te ajuda também a entender o momento, as meninas te entenderem como membro de maioridade. Então, é tudo um processo, né? Não é do dia pra noite que assim, agora eu sou membro de maioridade, agora eu ajo dessa maneira. Não, né? É um processo e que a gente vai se acostumando. A vida não termina aos 20 anos. Não. A gente tem muita coisa para viver e para fazer. Acho que é extremamente necessário e importante que os membros de maioridade continuem se dedicando tanto aos seus BTs como membros de maioridade, caso não tenham pretensão de entrar no conselho, mas eu acho, assim, é imprescindível ter membros de maioridade no conselho, é extremamente necessário. Acho que a gente tem uma visão muito especial, assim, para as coisas, como filha de Jó mesmo, assim, né? Então, acho que a tia Gil, né, sempre comenta isso, o lugar de membro de maioridade é dentro dos conselhos guardiões. Então, precisa, né, desse apoio, tanto dos adultos do próprio Betel, quanto das meninas, para que a menina passe por esse processo e que um dia ela chegue ao conselho guardião do seu Betel, né? Sim, e é muito do que você comentou mais antes, no caso, né? Que é devolver, ou tentar, pelo menos, tudo aquilo que o Betel nos deu. É fazer por ele o que ele fez por nós, né? Ou tentar fazer por ele o que ele fez por nós.
Isso, e ao mesmo tempo que a gente tá tentando devolver um pouquinho, a gente continua recebendo tanta coisa, como a gente já falou, né? Então, é um constante ali de evolução, de aprendizado, de amor. Acho que eu falei bastante também isso por Santa Catarina nessa gestão, mas é um amor que constrange, que a gente recebe das meninas, assim. Acredito que como membros de maioridade, essa confiança, esse amor, esse carinho que elas têm com a gente também chega... Nossa, será que eu mereço tudo isso? Que especial. Sim. Então, eu sou fã de ser membro de maioridade, eu amo ser membro de maioridade, eu amei ser filha ativa, mas ser membro de maioridade pra mim pega num lugar muito especial. Eu amo as meninas de um jeito que eu não sei o que é ser mãe, né? Mas eu sinto como se elas fossem minhas irmãs mais novas mesmo, sabe? Como... é especial demais ver elas crescendo e vivendo, assim. Não precisa nem ser uma coisa extraordinária, mas eu me sinto aquelas tia babonas. Nossa, ela faz isso. Nossa, olha como ela tá melhor agora. Então, acho que é bem especial. E eu acho que é muito de viver cada fase da vida. Então, é curtir ser filha de Jó. É aproveitar a época ativa, é viver tudo que tem pra viver sem arrependimentos, assim. E depois é viver a vida de membro de maioridade. Viver tudo que tem, todas as oportunidades que você tiver, conselho, GB, mas ser apenas membro de maioridade ativa, né? Então, acho que é isso, é você aproveitar o momento em que você tá, com muito orgulho, com muita dedicação e com muito, muito, muito amor, principalmente, que é o que a gente mais tem pra dar, né? Isso, perfeito. Acho que é isso. Pra finalizar, você quer deixar algum conselho, alguma dica para as filhas que estão a se tornar membro de maioridade? Eu acredito que é bem isso que você falou. Aproveite a sua vida de filha ativa, né? Aproveite esse momento, vá se preparando, vá curtindo cada processo, cada momentinho, assim, né? O último dia de hobby, na minha última sessão de hobby, eu fiquei, de hobby, acho que umas 2 horas a mais, assim, depois, aproveitando. Tenho meu hobby guardado até hoje. É uma coisa muito especial pra mim, é um apego que eu tenho, assim. Então, é viver esses momentos, guardar, mas estar pronta para viver coisas ainda melhores e mais legais, assim, que tem para vir, né? Como membro de maioridade. Sim. Então, acho que é isso, né? Nosso episódio vai chegando ao fim. Então, muito obrigada por ter acompanhado. Até a próxima. Muito obrigada. Beijos.